Nosso querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para estudar, Senhor, os teus feitos, a tua palavra juntos. Quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre este sábado, sobre os nossos irmãos, para que essa mensagem fique clara para todos nós e que possa cumprir o propósito que o Senhor tem. Com isso, meu Deus, eu te peço a tua bênção nesse estudo, no nome de Jesus, amém. Vamos começar, então. Bom, o título da apresentação de hoje é o Protestantismo Dividido. Na verdade, essa é uma apresentação que a Tess fez em maio do ano passado, e essa apresentação está dando continuidade a outras apresentações que ela fez, né? O último que apresentou aqui foi o Jorlan, e ele falou sobre o touro Apis. Então, essa apresentação dá continuação a essas apresentações, o touro Apis e da idolatria do adventismo conservador. E o que eu vou fazer hoje? Por questão de tempo, eu vou cobrir a metade dessa apresentação. O que ela faz é dar um desvio a esse tema que ela está dando para falar um pouco sobre a questão do Oriente Médio hoje, sobre o mundo islâmico hoje e a questão da união igreja-estado neste mundo islâmico, tá? Vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Ok. Então, para a gente entender o mundo islâmico moderno, a gente tem que compreender um ponto muito decisivo na história deles, que foi a Revolução Islâmica, que aconteceu em 1979, certo? Mas para a gente entender essa Revolução Islâmica, eu gostaria que a gente passasse assim por alto, fizesse uma revisão bem rápida para entender o Islã de hoje. E para entender a Revolução Islâmica, a gente vai ter que entender um pouquinho mais antes, tipo assim, uns 1.200, 1.300 anos antes. Como começou tudo isso? Né? A gente sabe que essa religião, o islamismo, ele começou com o Maomé, né? No século VIII, lá pelos anos 700 e pouco. E esse cara, ele era de uma família de comerciantes e eles moravam em Meca, nessa cidade. Olha, uma cidade portuária, tinham muitas pessoas que vinham aqui. E além disso, a Meca, ela era importante por causa das peregrinações. Não sei se vocês sabem, mas é uma coisa tão boba que eu aprendi essa semana. As peregrinações são viagens por motivos religiosos. Em toda essa península arábica, esses povos eram povos bem separados, tinham suas línguas, e na maioria dos casos, eu posso dizer, a maioria, quase todo mundo, eles eram politeístas. Né? Eles tinham muitos deuses, eles eram povos, o que a gente diria, povos idólatras. E o que hoje o mundo islâmico também chamaria de idólatra, certo? Então, o que aconteceu com Maomé? Maomé, ele teve uma visão do anjo Gabriel. No contexto dele, ele era um homem muito rico e ele já tinha feito algumas viagens e ele tinha conhecido também sobre a religião judaica e sobre a religião cristã. E então ele tem essa visão do anjo Gabriel que vai dizer para ele, olha, só existe um Deus. Isso aí que vocês estão fazendo não tá legal. Vocês estão com muitos deuses, é só um Deus. E esse Deus é o Alá. E então esse Gabriel dá a ele os preceitos, que seriam os preceitos do Alcorão. E ele se torna então o profeta escolhido de Alá. Só que então, depois que ele tem essas visões, ele vai para Meca e o que é que vocês acham? A economia dessa cidade era baseada na peregrinação. Tá tudo certo, gente? A economia dessa cidade
era baseada nessa peregrinação. As pessoas viajavam para lá, as pessoas compravam as imagens. Então, ele chega com uma mensagem de que existe só um Deus. Será que essas pessoas vão gostar? Então, ele começa a sofrer perseguição e ele vai, então, foge para outra cidade que se chama Medina, certo? Essa fuga de Maomé é tão importante que ela marca o começo do calendário islâmico, certo? Então, nós temos dentro da história deles duas cidades que são muito importantes e que hoje essas cidades têm os templos principais do islamismo, que são Meca e Medina, certo? Bom, Medina significa a cidade do profeta. Só que depois que essa religião já teve muita aceitação pública, por assim dizer, ele volta então para Meca e aí se forma a primeira comunidade muçulmana. Ele forma um exército e eles começam a conquistar toda essa península arábica. Depois da morte de Maomé, há uma divisão. Aqui eu quis mostrar para vocês as grandes mesquitas, eu acho que chama, de hoje em dia, que estão em Meca e em Medina, e vocês veem a quantidade de pessoas que vão para fazer peregrinações, mas agora em nome de um só Deus e seguindo a Maomé. Então, eles se expandiram. Nessa parte aqui, desse roxinho mais escuro, foi na época de Maomé. Mas depois da morte dele, que houve toda essa expansão que veio aqui ao norte da África, até na Península Ibérica, enfim. Tá. Então, Maomé morreu. E aqui a gente já vê a primeira divisão deles. Eu gostaria que vocês participassem, e quem quiser falar pode levantar a mão, tá? E eu vou dar licença para vocês falarem. A gente tem um grupo que acredita que o sucessor de Maomé, aquele que vai ser profeta e herdeiro de tudo que Maomé conquistou, deve ser alguém que tem laços sanguíneos com ele, certo? Esses daqui. Então, eles acham que é o genro e acho que sobrinho de Maomé, que ele deve ser esse sucessor. E há outro grupo, que é um grupo que acha que esse seguidor de Maomé, que esse sucessor de Maomé deve ser um discípulo dele. Alguém que compreende as coisas que ele fala e que vai reproduzir as ideias de Maomé, certo? Então, quem é esse primeiro grupo hoje que defendia os laços sanguíneos, vocês sabem? Tá, esse primeiro grupo hoje representa os sunitas, certo? Isso. Xiitas e sunitas são os grupos, a grande divisão. Assim, são os principais grupos, né, do islamismo. E o outro que defendia. Ai, perdão, desculpa. Os que defendiam os laços sanguíneos eram os xiitas. Desculpa, tá, gente? E os que defendiam que devia ser um discípulo são os sunitas, certo? Aí começou toda a disputa, essa divisão dentro do islamismo. Então, para a gente ter uma ideia hoje, este é um mapa em que a gente vê o mundo islâmico hoje em dia. Em verde, nós temos os sunitas. A maioria das pessoas hoje, a maioria dos países adotam essa interpretação do islamismo. E depois a gente tem também os xiitas e os ibaditas, que são bem minorias. Mas eu quero falar dessa divisão entre sunitas e xiitas. E como a gente vai falar sobre a Revolução Islâmica, que aconteceu em 1979, a gente vai falar principalmente, quer dizer, de início, a gente vai falar de um país que é o Irã. O Irã é esse país daqui, ó.
vocês veem que é onde, embora os xiitas sejam uma minoria, esses xiitas estão concentrados nesse país daqui, ó. Esse país aqui era Pérsia antes, mas no século passado ele passou a se chamar Irã, certo? Tanto que eles falam persa, embora eles sejam islâmicos, eles não são árabes, tá? Então, gente, uma resposta para mim, por favor. Se eu falo o ano de 1979, o que que vocês pensam? Qual é o contexto dessa Revolução Islâmica? As guerras de procuração entre União Soviética e Estados Unidos? Sim, exato. A gente está no meio de uma guerra, de uma guerra fria, né, gente? Então, aqui, o Irã, olha só, aqui nessa revolução, a gente pode ver mulheres nas ruas, mulheres sem véu. Então, esse país, ele tinha algumas características progressistas, antes da revolução, e só que ele estava sendo governado por esse homem que se chama Shah Reza Pahlavi. Shah é rei. E ele estava ao comando de uma monarquia autocrática. E o que que eu quero dizer quando eu falo de monarquia autocrática? Monarquia é porque tem um rei ou um imperador, e autocrática é que o governo nasce dele mesmo. Ou seja, ele faz uma autogestão, ele é um rei inquestionável, certo? Então, esse Shah Reza Pahlavi, ele está desde os anos 40 nesse governo, e o governo dele é caracterizado por um autoritarismo muito forte, certo? E como que ele exerce esse autoritarismo? Ele exerce através da censura e da repressão militar, desculpa. Esse país, ele entra em crise. Por quê? Além dessa censura e dessa repressão militar, toda a questão da Guerra Fria em que a gente está vivendo, as pessoas vendo que tem alguns países que estão se democratizando e etc., começa a crescer um grande descontentamento por parte da população e eles não estão gostando de ser dominados por um monarca autoritário. E, além disso, eles também estão passando por uma crise econômica muito grande. Porque, se a gente for ver aqui o Irã, eles têm um clima semiárido, se não me engano. Desculpa se eu estou falando errado, deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Então, pelo clima deles, é um pouco difícil deles plantarem. E eles se tornam dependentes de outros países para suprir a alimentação dentro do país deles. E se a gente for olhar, o Irã ele tem aqui contato com o Mar Cáspio e aqui com o Mar Arábico, só que eles não têm assim um contato com um mar muito importante, assim que facilite o comércio com outras nações que não sejam essas nações que estão rodeando eles, certo? E que também tem um clima muito parecido. Então a gente tem essa crise. E essa crise faz com que o povo entre em conflito, né? Aqui a gente falou que o contexto era a Guerra Fria. Para o Shah Reza Pahlavi e o seu governo, existia uma ameaça. E que ameaça era essa? A ameaça era justamente a União Soviética. Era o comunismo, era a ditadura do proletariado. Essa era a ameaça. Então, o que que o Reza Pahlavi faz? Ele faz uma revolução branca. Essa revolução branca, em que consiste? É uma diversificação econômica do Irã com a ocidentalização do país. Ou seja, ele começa a colocar dentro do país músicas, começa a colocar teatro, cinema, tudo com muita censura, é claro, mas ele vai colocando essas coisas que estão mais ligadas com os Estados Unidos, com a Inglaterra, certo? Então, isso, dentro do país, vai causar uma resistência dos grupos xiitas
ou seja, da religião que predomina nesse país, que é o xiismo. Eles não gostam, porque eles estão colocando ideais super secularizados dentro do país. Filmes que são idolátricos, que não louvam o nome de Alá, e etc. Então, o que o povo começa a fazer? Eles começam a se manifestar. E olha só, a gente tem a figura de um cara aqui. Quem que é esse cara? Esse cara é o Ayatollah. O Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, o nome dele. E o que significa Ayatollah? Ayatollah significa isso, sinais de Alá. Com o tempo, pela tradição, isso passou a ser como... Ai, desculpa, estou misturando as coisas. Esse Ayatollah, ele é um representante do mundo islâmico, no caso do xiismo, que ele vai ser um líder, tanto político como religioso, que vai reinar através da lei Sharia, certo? Ok. Então, tá tudo bem até agora, gente? Ótimo. Tá, vou continuar então. Tá. Então, aqui a gente tem uma imagem de algo que aconteceu no Irã que ficou conhecida como a Sexta-feira Negra. A Sexta-feira Negra. O que aconteceu nessa Sexta-feira Negra? Frente a todas essas manifestações do povo pedindo para que o Ayatollah fosse o governante desse país, o Shah, então, ele ativa o exército dele para lutar contra essas pessoas. E 90 pessoas morreram nesse incidente. E o que acontece? Vocês acham que a população gostou do que aconteceu? De maneira nenhuma. Aí que as manifestações se tornaram mais frequentes e mais fortes, de tal forma que o Shah fugiu do país e então eles instituíram o Ayatollah como o governante desse país. A gente passa, então, de uma monarquia autocrática, né, que a gente já falou que era, para uma república teocrática. Em que consiste essa república teocrática? Essa república teocrática tem um presidente eleito e uma assembleia legislativa, mas esse presidente eleito, ele está abaixo de quem? De que figura, gente? Fala De aí para mim. Deus. De Deus, Abaixo de escolhido Deus, por Deus. através de quem? Através de seu representante, que é Do o começo. Ayatollah, certo? Então, aqui, basicamente, a gente tem uma união igreja e Estado. A religião por cima da república que eles colocaram. Então, isso é um pouco complicado, a gente já vai discutir isso. E tudo isso acontece a pedido da população, o que é mais assustador. A população pede, no momento de crise, faz uma revolução para que seja colocada essa união igreja e Estado. Então, aqui a gente vê que o Ayatollah está por cima do presidente da Assembleia. E, embora antes a gente tivesse esse regime monárquico autocrata, a gente tem comparação de que a igreja e o Estado estavam separados. Então, aqui, nessa república autocrática ou teocrática, a gente tem algumas medidas que são instituídas. Por exemplo, a proibição do uso de maquiagens. A gente tem a proibição de teatros. Tudo que tem a ver com a ocidentalização do Irã, eles não gostam e se proíbem, certo? Então, cinema, jogos de azar, tudo que eles consideram a perversão da juventude está estritamente proibido através da lei Sharia. As meninas, elas são obrigadas a usar véu, inclusive para ir para a escola. Agora, a gente tinha visto aquela imagem das mulheres sem véu, agora o uso do véu é obrigatório. E a gente também vê instituídos castigos corporais. Por exemplo,
Se eu tenho sexo antes de me casar, eu vou ter um castigo corporal. Pode ser, por exemplo, muitas chibatadas, pode ser a morte, pode ser que cortem o meu nariz, por exemplo. A mesma coisa, o adultério, a questão do roubo. A homossexualidade é vista como um crime de morte em muitos países que adotam essa lei Sharia, por quê? Essa lei Sharia, ela está baseada nos princípios do Alcorão, da Suna e também de algumas interpretações deles. Mas a gente já vai falar mais sobre isso na frente. Então, eles estabelecem essa república teocrática. Aqui é uma questãozinha do Enem, que apareceu uma charge com essas menininhas, e basicamente de que elas tinham que ir para a escola com os véus, né? E aqui a resposta dessa pergunta sobre o que se tratava é a transformação política e a modificação de costumes. Por que essa resposta? Porque essa é justamente a definição para a história do que é uma revolução, uma transformação política e modificação de costumes. E aqui a gente tem outra chargezinha que fala sobre a teocracia explicada. E olha só, a gente tem aqui a figura do Ayatollah, e o que ele está falando? Você vota, Deus decide. Você vota, Deus decide. A gente também vai falar um pouquinho sobre a diferença sobre república e sobre democracia. Um pouquinho mais para frente, porque também é muito importante para o tema que a gente está vendo hoje. Você vota, Deus decide. E tudo isso através da lei Sharia. Bom, aqui, então, como eu disse, a lei Sharia está baseada na Suna, na FIG, em analogias e no Alcorão. Se eu falo para vocês que uma lei de um país está baseado em analogias, vocês pensam em alguma coisa em específico ou não? Bom, eu vou falar para vocês o que eu pensei. Eu pensei muito sobre a questão dos fariseus, né? Que eles tinham eles criavam muitas regras e eles escreviam várias regras, né? Sobre as interpretações dele com relação ao, a, aos escritos de Moisés. E nesse caso, nós temos também essas analogias, que são interpretações dessas pessoas baseadas nos livros base deles, que são principalmente o Alcorão e a Suna, tá? Então, a gente vê aí essas pessoas que estão sofrendo ou que sofreram castigos corporais por pecarem, só que isso através do governo civil. E qual é o problema realmente dessa Sharia? Tem algum problema das pessoas elas acreditarem que o adultério é um pecado dentro da religião delas? O que é que vocês acham? Irmã, Sim, o erro todo não é você acreditar em certo dogma ou não, mas você usar a política para querer impor a sua crença sobre aqueles que não acreditam. exatamente. É isso mesmo, Gisele. O grande problema da lei Sharia é que ela pune civilmente com causas religiosas, né? Baseado na religião. Uma coisa que tem a ver com a nossa consciência e não com o nosso dever civil. Então, a gente falou um pouquinho do Irã e eu gostaria agora de que a gente falasse um pouco sobre a Arábia Saudita, tá? Se a gente for olhar aqui no mapa, olha, a Arábia Saudita é esse país aqui. Isso daqui é a Península Arábica. E a Arábia Saudita, ela ocupa a maior parte da Península Arábica. E a gente vê que qual é a religião desse país aqui? Eles são sunitas, né? Então a gente já vê que eles têm uma interpretação do islamismo bem diferente e divergente da não é Pérsia, é o Irã. Então, continuando. Basicamente, eu coloquei algumas coisas aqui, para não lembrar de passar por alto nada para vocês. Mas, bom, basicamente, como a gente disse,
eles são sunitas, os sunitas eles são fundamentalistas, certo? O governo deles tem através de califas, e eles creem que os xiitas, eles são dissidentes, certo? Só que, assim, embora eles sejam fundamentalistas, a gente tem, assim, a gente tem uma tendência, quando a gente está estudando, por exemplo, na escola, quando a gente está lendo algum texto, a gente vê uma divisão entre xiitas e sunitas, como, esse grupo aqui é extremista, é radical e é fundamentalista. Só que, na verdade, a gente vai ver que os dois grupos têm suas coisas radicais e os seus extremismos, né? Só que, assim, esse fundamentalismo da Arábia Saudita, esse fundamentalismo do sunismo, ele criou muitos problemas, e é isso que a gente vai ver hoje também, como se desenrolou a questão desse fundamentalismo e quais foram os resultados disso. Então, como um exemplo de um grupo sunita que nós temos, a gente tem a Al-Qaeda, nós temos o Boko Haram, e uma vertente do sunismo que é importante é o wahhabismo. O wahhabismo, ele está longe de ser a vertente mais popular do sunismo, mas o wahhabismo, ele é a vertente de pensamento dentro do sunismo que adotou o governo da Arábia Saudita. Olha só, a gente tem na Arábia Saudita uma monarquia. Esses são os atuais líderes da Arábia Saudita. Esse cara aqui é o rei, esse aqui é o príncipe, esse cara aqui eu não sei quem é. A Arábia Saudita, ela contém, então, ela é o centro do mundo árabe e o centro do mundo islâmico também, porque aqui a gente vê as duas grandes cidades, olha, a gente tem aqui Meca e a gente tem Medina. Exato, alguém falou que a Gisele falou, o wahhabismo é bem puritano, exatamente. Essa é uma das definições que a gente tem do wahhabismo, de que eles são bem puritanos mesmo. Eles são um grupo bem ortodoxo, fundamentalista. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, essa família que governa é a Casa de Saúde. Rosimari quer fazer um comentário, você pode falar para a gente? Fique à vontade. Rose. Ei, obrigada. Você chegou no ponto, né, que a Arábia Saudita ela está envolvida nisso desde o início, em 1979, na Revolução Iraniana, quando Ayatollah Khomeini ele toma posse, porque ele se entende como o próprio escolhido por Deus. E quando ele faz isso, ele traz essa lei Sharia, e essa lei ela é uma lei ruim, porque é uma lei conservadora, e essa lei ela é derivada do Alcorão. É como pegar a Bíblia e outros religiosos fazer sua própria interpretação dela. Sim. Então, é isso que ele faz. E agora, como você chegou na Arábia Saudita, a Arábia Saudita toma o wahhabismo, porque o wahhabismo ele é ainda mais ultraconservador. Então, ele vai usar isso e eles ressurgem de uma forma, eles trazem valores espirituais e culturais, e diz que dentro dessa cultura deles, os valores estão diminuindo. Então, como eles vêm? Eles vêm com uma forma mais cruel, mais opressora ainda. Obrigada. Exatamente. Muito bom, Rose, seu comentário. Obrigada. Exatamente. É uma questão um fundamentalismo tão forte, e você usa uma palavra tão boa, que é opressora. A gente vai ver agora no índice de democracia
no índice de democracia do mundo, como a Arábia Saudita está entre os países com menor nível de democracia do mundo, justamente por causa disso, por causa dessa opressão. A sua mão está levantada, Rose. Você quer falar mais alguma coisa? Perdão, vou abaixar. Não, tudo bem. Tá, então, eu coloquei aqui eleições 2020, porque vocês acham que nesse país houve eleição desde o início desse país, a Arábia Saudita? Ele começou em 1930 e poucos, não houve nenhuma eleição. Aí no Oriente Médio foi o único país que não teve absolutamente nenhuma eleição desde a instituição do seu país. A Constituição da Arábia Saudita, ela... Ai, gente. Ela se baseia... Não, na verdade ela não se baseia. Ela é constituída por 2 livros, o Alcorão e a Suna. Então, aí vocês veem o nível em que a religião está misturada com o Estado nesse país. Então, assim, quando aconteceu a Revolução do Irã, houve um grande questionamento do Irã sobre o governo da Arábia Saudita. Eles olhavam e falavam, olha, a gente é uma república, vocês são uma monarquia, vocês acham que vocês têm o direito? E, além disso, também tem a questão do xiismo e do sunismo, lembra daquela questão inicial de quem deveria ser, de quem deveria ser o sucessor de Maomé? Quem deveriam ser essas pessoas que têm essa função de profeta e de detentor de toda a riqueza e de governante? Então, o Irã xiita, a Arábia Saudita sunita, e não só sunita, a rama mais fundamentalista do sunismo, estão aí dividindo de maneira bem acirrada o islamismo. E a religião, né? A religião principalmente. Uma divisão dentro dessa religião. Então, também se questiona o direito que a Arábia Saudita tem sobre essas cidades sagradas, porque todos são islâmicos, mas por que essas cidades sagradas elas pertencem à Arábia Saudita? Então, em 1979, tem a tomada da mesquita. Foi um movimento de luta mesmo, física, em que houve repressão, em que houve morte, na cidade de Meca, justamente por esses questionamentos. Agora, um questionamento traz o quê? Um questionamento traz uma crise. E dentro dessa crise, a gente necessita fazer um apelo. A gente tem que apelar para alguém que é mais forte, a gente tem que justificar aonde nós estamos parados, onde nós estamos fundamentados. Então, o que a Arábia Saudita faz frente a esses questionamentos que aconteceram nessa época? O wahhabismo. Eles se apegam ao wahhabismo de maneira muito forte. Eles, então, se unem com clérigos sunitas para justificar o governo deles. Olha só, o wahhabismo. Alguém pode ler para mim, por favor, o que está escrito? Com vontade, gente. Movimento muçulmano sunita, baseado nas doutrinas de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que advoga a obediência aos princípios originais do Islão, rejeitando todas as inovações. Muito obrigada, Marco. Então, a gente vê aí, né? Os princípios originais do Islão, rejeitando todas as inovações. O que a gente pensa quando a gente lê isso? A gente pensa num conservadorismo, né? Então, o que me chama a atenção é que esse wahhabismo foi um movimento, e que esse movimento ele está baseado um movimento fundamentalista, um movimento conservador, que começa, olha aqui, olha essa época.
Então, se a gente traz em comparação para a história dos Estados Unidos, a gente vê que dentro da igreja protestante evangélica, justamente nessa época do século XVIII, a gente está tendo também um movimento de reavivamento das igrejas, né? É isso aí. Então, isso me chamou bastante atenção, que também há um reavivamento dentro do islamismo que traz essa vertente bem conservadora e bem fundamentalista, que não, de maneira nenhuma, é a mais popular, e por causa disso, por não ser popular, ela deve ser imposta. E por meio de que a gente impõe? Então, aqui a gente tem uma monarquia absoluta teocrática com o clérigo sunita. Aí eu trouxe aqui para vocês Eu posso falar uma coisinha sobre isso? Pode, fica à vontade. Então, esse Muhammad Ibn Abbad, ele era um homem, um teólogo, e ele também era bem solitário, era religioso, não muitas pessoas o seguiam, sabe? Mas o que ele focava era em dizer que o sistema em si religioso era decadente. Então, ele, como você disse, ele quer trazer a purificação do islamismo. E as suas raízes estão focadas no século VII. Então, é por meio de uma purga a gente fala de punição, né? Purgatório. Por meio de purga de práticas tais que eles vão condenar e vão punir, matar aqueles que adoram ídolos, tudo que está ligado ao que eles consideram como idolatria. Então, eles não aceitam essas inovações, porque para eles isso é contra as leis islâmicas que ele defende, que é lá do século VII. Mas o que acontece é que Mohammed bin Saud, que é o responsável, que é esse criador dessa religião, né? Mas na verdade, Mohammed bin Saud é responsável pela casa de Saul e ele oferece obediência política a esse teólogo religioso. Então, a união da política e a religião do Estado e da igreja, né? E ele oferece isso e é garantido para ele a propagação desse movimento. Por quê? O Wahhabita. Por quê? Porque isso significa poder e glória, e seria domínio de terras e homens. É isso que a Arábia Saudita busca, é por isso que ela adota o wahhabismo, que é uma forma assim, você não tem defesa, você não tem voz. Isso é imposto, o wahhabismo é isso. E a gente pode ver que os problemas relacionados ao Irã, Paquistão, e outros países, com a invasão da Arábia Saudita, custeada pelos Estados Unidos, exatamente isso. Ela entra e é um país democrático que agora ele tem a lei Sharia, e essa lei tira essa democracia e eles passam a comandar. Se você não segue, você morre. Enfim, mas é só para a gente entender como a Arábia Saudita usa isso até hoje em seu favor, invadindo países e destruindo esses países. Uhum. Obrigada, Rose, muito bom. Então, a Rose, ela mostrou como, digamos, a casa de Saúde, desculpa, é essa família muito poderosa, que já tinha grande influência nessa área há muito tempo, antes mesmo do país Arábia Saudita existir como país. Eu falei para vocês que ele começou em 1936, mas eles já governavam antes. Então, como a Rose falou, esse cara aqui, esse Muhammad, ele estava justificando sempre o governo dessa casa. E ele sempre tem esse intuito de
renovar, de voltar aos princípios, de fazer um reavivamento e reforma na religião islâmica. Certo? Mais algum comentário? Eu tenho só mais um complementinho. É que os ensinamentos desse Muhammad bin Abd al-Wahhab, eles são patrocinados até hoje pela Arábia Saudita, tá? Esses ensinamentos são feitos na Arábia Saudita de uma forma dominante, e isso é até atualmente. Então, a Arábia Saudita ajuda com financiamento que vem da exploração do petróleo. E aí esse movimento ele sofreu um crescimento assim explosivo. Isso é muito grave. E a partir da década de 1970 e que vem até hoje, ele tem influência agora em todo o mundo. Obrigada. Obrigada a você. Tá. Então, gente, aqui eu trouxe para vocês um índice de democracia. Eu fiz uma pergunta muito besta para o Google. Sabe quando você vai no Google e coloca assim a pergunta completa? Eu acho muito engraçada essa maneira de fazer perguntas para o Google. Mas eu fiz uma pergunta besta para o Google para a gente ter uma resposta muito simples. Eu perguntei para o Google, república é democracia? E olha só o que o Google me respondeu. A democracia é, de certa forma, um ideal. Ela não é algo palpável, mas sim um conjunto de ideias que podem ou não ser aplicadas em regimes políticos. A república, por sua vez, é uma organização política que utiliza conceitos que vêm dos pensamentos democráticos. Ficou clara essa definição, essa divisão entre democracia e república, ou não? O que vocês acham? Basicamente, o que estou falando é que eu posso ter uma... Gente, por favor, interajam comigo. Eu posso ter uma república, mas não ter uma democracia. Ok. Tem um livro aqui que se chama Como as Democracias Morrem. E bem no prefácio desse livro, ele fala sobre quando começaram a vir regimes democráticos, a serem instituídas essas democracias nos países, que é uma coisa muito nova. O que é uma coisa muito nova, surgiram alguns estudos sobre a qualidade dessas democracias que surgiram. E para medir a qualidade dessas democracias, vem falando aqui sobre a comparação entre esses governos e sobre alguns pontos que fazem com que uma democracia seja realmente muito boa. E dentre esses pontos, a gente tem a participação e a representatividade, o lugar de fala de mulheres e minorias étnicas. A gente tem a questão da corrupção, no caso, sem corrupção, mais democrático, né? Mais justo. Sobre a questão das regras eleitorais, o investimento nas políticas sociais e também o comparecimento dessas pessoas no ato de votar, ou seja, quanto essas pessoas realmente estão sendo representadas, estão escolhendo. Então, se eu voltar aqui, a gente vai ver, então, o índice de democracia seria a medição da qualidade dessas democracias. Não significa que todos esses países sejam repúblicas, mas a gente vê que a democracia como princípios, como ideais, se eles estão sendo realmente estabelecidos ou não. Exato, sobre a questão dos ideais. Então, se a gente olhar aqui para esses países que nós estamos conversando, aqui a gente vai ver o Irã e aqui a gente vai ver a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o 7º país menos democrático do mundo. Então, a gente vê. E qual que é a relação que eu tenho entre esses dois países? A gente vê que uma é uma república, o outro é monarquia, mas a gente tem uma república teocrática
e a gente tem uma monarquia teocrática. O que a gente tem em comum entre esses dois países? Igreja e Estado? Igreja e Estado, exato. Então, a gente vê aqui república teocrática, monarquia absoluta teocrática, e a gente vê a igreja e Estado, nos dois. Mas quais são, então, as implicações dessa união de igreja e Estado? A próxima coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre... Deixa eu ver aqui onde é que eu... Sobre a guerra afegã soviética. Ai, meu Deus, eu tenho acho que 20 minutos para terminar, então vou tentar fazer isso bem rápido. Então, lembrando que a gente está num contexto de Guerra Fria nessa história, a gente vai falar então da Guerra do Afeganistão, de 1979, que também é chamada de Guerra Afegã Soviética. Basicamente, o que estava acontecendo dentro do Afeganistão? Uma guerra civil? A gente... Oi? Uma guerra Pode civil? Sim, tem uma guerra civil dentro do Afeganistão que vai gerar essa guerra afegã-soviética. Olha só, em 1978 teve uma revolução socialista no país. O governo socialista ganhou, né? Estava ali tendo um governo socialista. E então começaram a ter um movimento rebelde contra esse governo, que eram os Mujahideen, né? Eles são um movimento fundamentalista, que são esses carinhas aqui. Eu vou ter que falar tudo bem, mas... Tá. Então, frente a essa guerra interna, essa guerra civil, como disse a Gisele, o governo socialista, então, vai pedir ajuda para a União Soviética. Então, desde 1979, a União Soviética começa a mandar tropas para o Afeganistão. E lembrando que a gente está num contexto de Guerra Fria, a Inglaterra, os Estados Unidos e a China, por temas de divisão dentro do socialismo da União Soviética também, e questões de influência, eles começam a ajudar esses grupos Mujahideen. Tá. É que eu estava lendo como se fosse espanhol, aí faz bagunça na cabeça. Enfim. Tá. Se a gente fosse ver essa dinâmica entre tropas que vêm da Rússia para lutar contra essas pessoas, gente, isso era uma vergonha, porque era uma coisa muito grande contra pessoas que não estavam armamentadas, contra pessoas que estavam realmente em desvantagem na guerra. Só que o que esses caras começam a fazer? Na escola tinha um professor que ele falava: a geografia faz a guerra. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a guerrear nesses lugares, nas montanhas, em lugares em que essas tropas russas não conheciam bem. Então, eles ganharam muita vantagem por isso. E, além disso, a Inglaterra e os Estados Unidos e a China mandavam para eles armas. Então, a gente vê que o Afeganistão se tornou uma guerra de procuração entre a Rússia e os Estados Unidos. Só que acontece que, lá pelos anos 80, a União Soviética começou a entrar em uma crise financeira. E mais para o final da guerra, que foi terminando lá em 92, eles começaram a fazer a estratégia do tudo ou nada. Eles começaram a mandar aviões para estralhaçar tudo ali mesmo. E o que acontece? Os Estados Unidos, eles começam, então, a mandar Stinger, que são essas bazucas que eles apontam para cima e eles vão derrubar os aviões. E cada avião derrubado são milhões de dólares perdidos. Então, isso realmente enfraquece muito economicamente a União Soviética e eles são obrigados a retirar os seus exércitos. E quem acaba ganhando essa guerra? São esses fundamentalistas Mujahideen. Aqui a gente vê os aviões derrubados. Dentre esses Mujahideen, a gente tem nada mais, nada menos que essa figura
simpática, o Osama Bin Laden. A gente vê que dentro dessa guerra do Afeganistão, os Estados Unidos investiram 8 bilhões de dólares, mas outra nação também investiu 8 bilhões de dólares. E quem foi essa nação? Foi a Arábia Saudita. Exato. E qual era o interesse da Arábia Saudita nesse território? Porque eles queriam exercer uma influência religiosa sobre essa região. Então, nessa região próxima ao Irã, eles precisavam expandir as ideias do arabismo, desse fundamentalismo sunita, certo? E como o Afeganistão estava uma bagunça, eles estavam durante anos em guerra, espalhar essas ideias não seria tão fácil. Então, eles começaram a trabalhar no Paquistão. Eles viram que... Ai, gente. Deixa eu ver onde que eu falo isso. Que aqui no Paquistão havia uma cidade chamada Peshawar, em que muitos refugiados desses fundamentalistas, desse nome aí que me dificulta falar, eles estavam vindo para esse lugar. Então, eles começaram, para eles expandirem seus pensamentos, a colocar em toda essa fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão muitas escolas. E nessas escolas eles ensinavam os seus valores. Vamos falar, então, um pouquinho do Paquistão. O Paquistão também, em 1977, teve um golpe de Estado. Olha só o que aconteceu. Mais uma vez, dentro do contexto da Guerra Fria, a gente tinha o Partido Popular do Paquistão, que era um partido de esquerda, e a gente tinha a Aliança Nacional, que era um partido de direita, da oposição. Na eleição, o partido de esquerda venceu. E o partido de direita fez o quê? Eles acusaram de fraude essas eleições. Ai, gente, é tão engraçado, né? Os paralelos da história. E dentro desse reboliço que estava acontecendo, então, no Paquistão, esse Muhammad Zia, ele, então, faz um golpe de Estado. Então, ele faz um golpe de Estado. Ele encabeça esse golpe e ele estabelece uma lei marcial, um estado de guerra no país. Então, esse homem, ele se estabelece como um ditador. E quais são as coisas que ele faz? Ele reprime os protestos, ele começa a fazer uma paulatina islamização do país. Quando falo islamização, o que vocês pensam? Mais uma vez, o que nós temos? Pode responder para mim. União de Igreja e Estado. Isso, obrigada. Então, e esse cara, ele vai ter o financiamento e o apoio de 2 países. E quais seriam esses países? Primeiro, a gente tem os Estados Unidos. E a Arábia Saudita. Exato. E a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, porque precisa de um aliado na região para expandir o seu pensamento religioso. E os Estados Unidos, por quê? Tá. E os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos, porque o Paquistão também está enviando armas para o Afeganistão. Então, eles têm os Estados Unidos também como aliados. Então, a gente vê a islamização. E tá. Isso é uma vergonha para os Estados Unidos, por quê? Se a gente vê essa besta de 2 chifres, que ela sobe da terra, quais são os ideais que se espera que essa besta pregue? Protestantismo e republicanismo, que na verdade a gente sabe que eles têm um significado, né? O republicanismo tem a ver com o governo do povo, tem a ver com a democracia, não necessariamente com a ideia literal de republicano ou democrata hoje.
E a gente tem o protestantismo, que é a liberdade religiosa, segundo as definições que a gente encontra no Grande Conflito, certo? Não um protestantismo literal. Então, por que isso é uma vergonha? Porque um governo que deveria estar levando democracia para o mundo, na verdade, está financiando uniões igreja e Estado no Oriente Médio. Eu só tenho mais 10 minutos, gente. Então, aqui eu falei sobre Peshawar. Eles estabelecem essas escolas fundamentalistas sunitas, e como resultado, saem daí dessas escolas, com esse ramo de pensamento, nada mais, nada menos que o Talibã, que o ISIS, que o Al-Qaeda, certo? E outras também organizações. Então, a gente vê que esses caras foram os que começaram a Al-Qaeda e eles saíram também do Afeganistão, dessa luta contra dos rebeldes, e eles foram também ensinados nessas escolas, eles, seus filhos. E isso também, além desses grupos, a gente também tem uma radicalização do Islã em toda essa região. Então, basicamente, a gente vê os Estados Unidos criaram seus próprios inimigos do futuro. Pois é, eles financiaram todo esse pensamento fundamentalista. Em 2016, igual você falou aí, né, Gisele? Teve um inquérito do governo dos Estados Unidos em que nós tínhamos 19 pessoas envolvidas e 15 dessas pessoas eram da Arábia Saudita, a fonte de todo esse pensamento fundamentalista. Então, basicamente, essas revoluções que aconteceram no Irã e na Arábia Saudita, no Irã de maneira mais clara de que era uma revolução, e na Arábia Saudita de maneira um pouco mais obscura, não tão claramente como uma revolução, que todos eles tinham base na união de igreja e Estado, fizeram com que todo o Oriente Médio acabasse também se envolvendo nessa questão de união igreja e Estado. Então, não é uma acusação de que a Casa de Saúde, eles fizeram esse ataque, mas eles criaram todo o ambiente propício para que esse fundamentalismo se propagasse e que houvesse, por exemplo, o ataque do 11 de setembro. Carolina, posso Oi, falar? pode falar. Pode, sim. Então, é interessante que desde o Paquistão, eles, logo que esse ditador invade esse país, eles já colocam a lei Sharia, que é a lei de opressão que a gente estava falando. Então, eles fazem doutrinação dessas pessoas, por obrigação dos filhos, dos pais, de todos. Eles doutrinam essas pessoas e eles obrigam os mujahidins agora também a trabalhar para eles, né? E eles vencem essa guerra contra a União Soviética porque eles apoiam, os muçulmanos agora apoiam também os mujahidins. E desse líder, que ele vai e morre em 1989, que ele é assassinado, esse Abdullah Youssef Razan, ele chama esse amigo para trabalhar com ele, que é Osama Bin Laden. E é nesse contexto que o que acontece é que a Arábia Saudita ela perde o controle de todas essas organizações que ela está querendo manter. Ela perde o controle e começa a surgir novas. ISIS, Al-Qaeda, etc. Essas todas que você estava falando aí. Elas vão surgindo e eles perdem esse controle sobre essa, né? E Sim. Acho que travou. Mas é isso aí. Outra vez, muito obrigada pelo seu comentário, Rose. Tem comentários muito bons. Bom, gente, é justamente essa que... Ai, acabou o tempo, tristemente. Mas, para finalizar, últimas frases. Basicamente, essa divisão religiosa traz um apelo ao poder civil, causando, assim, uma união igreja-estado, e a gente vê os resultados que isso traz.
E por que a Tess fez esse desvio passando pela essa história aí desse Oriente Médio, da divisão dentro do Islã? Porque isso a gente está vendo, comparando e contrastando, porque a gente vê qual que é o resultado dessa união igreja-estado. E ela vai voltar, então, para mostrar no movimento de 1850 também a divisão dentro do protestantismo, que fez com que houvesse justificativas religiosas para um governo que queria manter a escravidão. E depois, em 1888, uma divisão dentro da religião daquelas pessoas que criam que a sua prosperidade como nação tinha que ver com a guarda do Shabat, que para eles era o domingo, e a imposição disso por meio do governo, ou seja, outra vez uma divisão religiosa causando um apelo ao poder civil para poder impor uma visão fundamentalista. Então, gente, basicamente esse é o estudo de hoje. Espero que tenha servido para vocês. Eu aprendi muito estudando para fazer isso. E espero de coração que a gente possa ver, né, tipo, todas essas pegadas que Deus tem deixado na história, tudo isso que Deus tem mostrado para a gente, para que a gente possa reconhecer as coisas na nossa própria história, coisas que estão acontecendo no nosso país, coisas que estão acontecendo no mundo de maneira geral, tá? Então, eu vou convidar vocês para a gente orar. Vamos ajoelhar para orar? Alguém pode fazer oração para a gente, por favor? Se não, oro eu. Vou orar então, tá? Nosso querido e maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por este estudo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos instrui, porque nós sabemos que o Senhor quer nos alimentar de alimento sólido e o que o Senhor faz, Senhor, são coisas incríveis e somos muito gratos por essa luz que o Senhor tem nos dado. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê muita humildade e muito coração e mente aberta para nós aprendermos o que o Senhor tem nos mostrado, e te peço também a tua bênção sobre os meus irmãos nesse sábado, em nome de Jesus. Amém.